Já parou pra pensar que a Blue já nos deu a maior pista sobre o seu futuro? Por anos, a gente viu a Blue crescendo, aprendendo com o Bandit, superando aqueles pequenos e grandes desafios de ser criança. Mas com quem Blue se casa? E o mais importante, quem é o pai daquele filhote misterioso que aparece no final? O desenho australiano é mestre em deixar a gente quebrando a cabeça. E por causa de um pequeno flash forward, a internet inteira se dividiu em 3 grandes times. O time do crush francês, o time do melhor amigo e o time da tragédia. Tudo começa no episódio surpresa, que serve como final da 3ª temporada. A cena é rápida, dura poucos segundos, mas é um tsunami de informações sobre o futuro. A gente vê o Ben e a Tilly muito mais velhos. A Tilly fala que a Bingo está no quintal. O foco, porém, é a Blue adulta, que aparece de repente para visitar os pais. Logo depois que ela entra, o Bandit vai fechar a porta e a gente vê um filhote. Esse filhote é a nossa única pista. Ele é da cor azul, mas um azul bem mais escuro que o da Blue. E ele está repetindo uma brincadeira que a própria Blue fez com o Bandit quando era criança, lançando uma bolinha com a ajuda de um arremessador de tênis. A primeira pergunta que surge na cabeça de todo mundo é: de quem é esse filhote? Hoje a gente vai desvendar todos os segredos por trás desse filhote misterioso. Vamos analisar cada candidato, cada pista escondida nos episódios e, no fim, vamos te mostrar uma verdade que o próprio criador do desenho, Joe Broom, já soltou. Então prepare-se porque está começando mais um canal Planeta Teen. A maioria assume que, por vermos o filhote logo depois que a Blue chega, ele é filho da Blue, mas alguns fãs mais detalhistas têm uma teoria diferente. Será que ele não é filho da Bingo? A ideia de que o filhote pertence à Bingo é uma das primeiras a surgir, mas ela é rapidamente descartada por quem entende de genética de Blue. A gente sabe que os filhotes no desenho pegam as cores dos pais de um jeito bem específico. A Blue tem o tom da cor do pai, Bandit, azul. E a Bingo tem a cor da mãe, a Tilly, caramelo. O filhote misterioso é azul escuro. Se ele fosse filho da Blue, ela teria que ter as cores do pai ou as cores da Bingo. O fato dele ser predominantemente azul e de um tom muito próximo ao da Blue, só que mais escuro, leva os fãs a baterem o martelo. O filhote é sim da Blue. No entanto, essa análise só traz outra pergunta ainda maior. Se o filhote é azul escuro, quem é o pai dele? O pai tem que ser de alguma raça ou cor que, misturada com o azul da Blue, vira um tom quase preto. E aí entra 2 candidatos mais populares. O primeiro candidato, e talvez o mais romântico, é o Jean-Luc. Você lembra dele? O Jean-Luc é um filhote de labrador. Ele aparece no episódio Acampamento e imediatamente cria uma conexão profunda com a Blue. Ele é de uma parte do Canadá que fala francês e a Blue não entende esse idioma. Eles não conseguem se entender com as palavras, mas, como em toda boa história de Blue, eles usam brincadeiras para se comunicar. Eles passam dias construindo um forte na floresta e fazendo planos para capturar um javali, que obviamente sobrou para o Bandit. No final do episódio, Jean-Luc precisa ir embora. Ele está apenas visitando a Austrália. A Blue não entende a despedida e o Jean-Luc não sabe como explicar. Eles compartilham um abraço de adeus. Mais tarde, a Blue percebe que ele foi embora e fica triste. A Tilly explica para a Blue que às vezes as pessoas específicas ficam na nossa vida apenas por um breve tempo. Mas a grande pista não é o abraço, e sim o final do episódio. A Blue e o Jean-Luc plantam uma semente juntos, perto da barraca deles. No final do episódio, a gente vê a Blue adolescente sentada debaixo de uma árvore enorme, que cresceu daquela semente. E quem aparece? O próprio Jean-Luc, agora mais velho e falando inglês. E ele fala o nome dela, mostrando que nunca a esqueceu. Se você olhar para o Jean-Luc, a cor dele é um azul bem mais escuro que o da Blue. O filhote misterioso é a mistura perfeita entre o azul da Blue e o azul escuro do Jean-Luc. Para alguns fãs de romance, a prova de que o Jean-Luc voltou para a Blue é a teoria mais linda e que mais faz sentido. No próximo tópico, vamos falar de outro favorito dos fãs para possível marido da Blue, o Mackenzie. Digite hashtag Jean-Luc ou hashtag Mackenzie e conta pra gente de quem você mais gosta. O segundo candidato e o mais presente na vida da Blue é o Mackenzie. Mackenzie é um Border Collie, um dos amigos mais próximos da Blue. A conexão entre eles não é de romance dramático como o do Jean-Luc, mas sim de uma amizade que evoluiu e se mantém constante. Mackenzie é visto em vários episódios, sempre mostrando uma química natural com a Blue.
A grande pista para os defensores de Mackenzie está nos detalhes físicos do filhote misterioso. Mais do que uma cor, uma das orelhas desse filhote do futuro é mais caída ou dobrada, igual do seu possível pai. Ou seja, este detalhe físico seria uma herança clara do Mackenzie. Muita gente argumenta que o filhote azul escuro não combina com Jean-Luc, mas sim com o Mackenzie. Como assim? Mackenzie é preto e branco? Os fãs dizem que uma mistura do azul da Bluey com o preto do Mackenzie daria um tom de azul escuríssimo, como o azul noite que a gente vê no filhote. Seria como misturar a tinta azul aos poucos com uma tinta preta até escurecer o tom. Mackenzie sempre esteve lá, e a convivência natural dos dois na escola e nas brincadeiras fez dele um candidato super forte. Talvez até mais provável que o Jean-Luc, afinal, quantas vezes o crush de verão realmente volta e vira o marido? Esta teoria é a mais pesada e leva em conta a maturidade que a série tem em tratar temas difíceis, como já aconteceu em outros episódios. O que chama a atenção na cena do futuro em surpresa é a ausência total do marido da Bluey. Onde está o pai? Os fãs criaram algumas teorias mais adultas para explicar isso, seguindo a tradição de Bluey de tratar a vida real. A Bluey pode ter se separado do marido e o casamento não deu certo. Ela estaria visitando os pais para buscar apoio ou deixar o filhote brincar com os avós. Em uma reviravolta trágica, o pai pode ter virado estrela. A ausência dele seria permanente e a Bluey estaria sendo mãe solo. A série já abordou a perda e o luto de uma forma sensível antes, então isso não seria impossível, mas seria bem pesado para um final de temporada, né? Ele pode estar trabalhando ou com a família dele. No mundo real, um pai não precisa estar em todas as visitas. De qualquer forma, a ausência de um pai na cena do futuro levanta a bandeira de que a Bluey poderia estar criando o filhote sozinha. É um toque de realidade que a série não teria medo de mostrar. Por último, a teoria que tenta acabar com todas as outras. E se a filhote não for real? Alguns fãs dizem que o filhote e a Bluey adulta são apenas uma metáfora para o fim da infância. O filhote representa a Bluey criança que está ali para dar o último adeus. A Bluey adulta representa o crescimento dela, toda a cena é apenas uma forma poética de dizer ao público que a jornada da Bluey criança acabou e que ela cresceu, fechando um ciclo do show. Nessa interpretação não existe marido, não existe mistério. A cena é apenas um presente de despedida para os fãs. E sabe qual seria um ótimo presente seu pra gente? Se você se inscrever no nosso canal, é só clicar no botão. A gente pode passar horas discutindo a cor do pelo do filhote, a orelha caída do Mackenzie ou a força do destino de Jean-Luc, mas a verdade é que o criador de Bluey, Joe Bruhn, já falou sobre isso. E ele confirmou em entrevista que as teorias dos fãs estavam tão fortes que ele resolveu brincar um pouco com a gente. Bruhn diz que, na hora que foi criado o design do filhote do futuro, ele pediu para os animadores fazerem uma mistura perfeita dos três personagens, Bluey, Jean-Luc e Mackenzie. É isso mesmo, a cor azul escura é uma mistura do azul da Bluey com o preto e o azul escuro dos candidatos. A orelha meio caída é uma herança sutil do Mackenzie. Ele queria que o filhote parecesse um pouco com todos os possíveis maridos, para que o mistério nunca fosse totalmente resolvido e para que os fãs pudessem continuar apostando no seu candidato favorito. O que a gente sabe é que o criador do nosso desenho favorito fez questão de nos manter presos a esse mistério para sempre. E isso, por si só, já é uma ótima brincadeira. Mas então, quem você acha que é o marido da Bluey?